Olá família, tudo bem? Sou família. Esse dia aí eu vi um vídeo do David Leonardo aí podcast. Ele tá lá, então pode ver, pode falar, pode comentar. Vou comentar o que ele falou. Ele foi perguntado num podcast do Flow, se eu não me engano, o que ele achava da Priscila Alcântara lá, que ela saiu dos caminhos do Senhor, tudo já tá do jeito dela. Só que ele falou de uma maneira, falando sobre a imagem dela. Ah, ela pintou o cabelo, ela fez isso e aquilo. E o que ele tem a ver com isso? É verdade. Até certo ponto, até entendi. O que ele tem a ver do jeito que ela anda, do jeito que ela se produz, algo do tipo. Mas vamos lá. A Bíblia diz que a Bíblia permite eu e você exortar a pessoa que está fazendo errado, ou que se afastou do Evangelho, ou que está pecando, ou que pecou, e que tem que ser exortado em público. Você quer ver? Você quer ver como que tem Bíblia para isso? Só que o David Leonardo, ele falou que não tem nada a ver com isso, que a vida dela faz o que ela quiser. Ele sendo pastor, né? Coach, ou sei lá, algo do tipo. Não sei, né? Meu Deus do céu. Diz que não tem nada a ver com isso e não tem o que falar. Como que não tem nada a que falar se ele é pastor, se ele é conhecedor da palavra? É muito fácil pregar que as pessoas querem ver. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Olha o que Paulo fez com Pedro. E olha que Pedro, ele andou com Jesus. Pedro viveu com Jesus. Paulo ele teve aquele chegado com Jesus, né? Aquele chamado ali, no momento, na estrada. Mas Pedro andou pessoalmente com Jesus. E vamos ver o que Pedro estava fazendo de errado. E Paulo veio e exortou, chamou a atenção dele no meio do povo. A carta de Gálatas, capítulo 2, do versículo do 11 até o 14. Quando, porém, Pedro foi a Antioquia, me opus a ele face a face. Aqui que está falando é Pedro, ou Paulo. Porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado para eles a essa dissimulação. Mas, quando vi eles não andavam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos eles, Paulo chamou a atenção de Pedro, Paulo, ok? Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como obrigas os gentios a viverem como os judeus? Você está vendo como é que é? Uma vida de mentira? Paulo repreendeu Pedro no meio do povo, porque Pedro estava fazendo errado. Pedro não estava vivendo o verdadeiro evangelho que ele aprendeu com Cristo, quando estava aqui na terra, e ele andou com Jesus 3 anos, né? 3 anos e meio ali. E aí Paulo foi lá, viu essa situação, e ele reprovou a atitude de Pedro. Aí hoje em dia você não pode chamar atenção, você não pode exortar o irmão, porque o irmão vai ficar chorando e vai querer sair da igreja. O irmão, aquele irmão que vai para a igreja, que não pode chamar atenção porque ele vai ficar triste, que não sei o que, exorta e acabou. Se ele aceitar ou não, o problema é dele também. Agora você vem falar que você não pode falar alguma coisa de uma irmã que se afastou e está fazendo errado, isso é totalmente errado da sua parte também. Você sendo pastor, coach, sei lá o que mais, você tem a obrigação de falar a verdade da palavra e não ter medo de falar dela. Porque se o medo é de ser cancelado, para parar de ganhar like e visualização, fica difícil. Porque isso hoje em dia é muito que muitos pregadores querem. Like, visualização, holofote, né? Mas Paulo viu Pedro errando, fazendo o oposto que Cristo falou para fazer. E Paulo foi lá e chamou a atenção dele no meio do povo mesmo. E depois Pedro veio, se arrependeu e tá tudo certo. Vamos ver o que ele fala na carta dele, Pedro? Segunda carta de Pedro, aqui ó. Pedro 3, a segunda Pedro 15. E considere que a longanimidade do nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que ele foi conferida, vos escreveu. Como em todas as suas cartas fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras para sua própria destruição.
Ele escreveu essa parte aqui porque ele lembrou da repreensão que ele tomou de Paulo. E ele aceitou. Ele não foi chorar. Pedro não foi chorar. Ele não se afastou de Cristo porque Paulo veio e falou aquela: ô, você tá fazendo errado, larga de ser desviado e volta pro caminho. Faz o certo. Você andou com Jesus. Por que você tá fazendo errado agora? Então não adianta você querer me dar desculpinha e querer chorar porque você levou uma exortação. Então, Pedro, ele tá agradecendo. Que ele tá falando, ó, um dia o entendimento é esse, um dia Paulo foi, me deu uma exortação firme, forte, porque ele fez errado. Pedro errou naquele momento, errou mesmo. Ele tava fazendo errado. Ele tava se escondendo. Ele falava, é tipo aquela frase: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Pedro, ele errou um tempinho da vida dele ali, né? Então vamos viver o verdadeiro evangelho. Se for para repreender, repreenda. Se for para exortar, exorte. Se a pessoa chorar, começar a ficar triste, querer sair da igreja, o problema é dela. Ela que não tem discernimento, não tem caráter, não tem postura, não tem humildade para receber uma exortação, uma repreensão e ver que ela errou. Pedro foi humilde e aceitou e acabou. E ele foi viver o evangelho até o último dia dele. Até porque a história dele foi... Ele foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, Pedro, né? Então vamos parar de ser crente Nutella, porque hoje essa geração medíocre, geração podre, que fala que é cristão, mas na hora que toma uma exortação, vai chorar, sai da igreja. Ai, o pastor gritou comigo. Ai, o meu líder fez isso. Ai, que não sei o que. Viva a sua vida com Cristo. Viva todo dia santificando. Se você vê alguma coisa errada, vai e converse, exorte. Você também tem a autoridade de exortar a pessoa se ela tá no erro. Se ela tá no erro. Aí, você não pode julgar isso. Não... A Bíblia diz que eu posso julgar perante a reta justiça. Se Paulo viu, ele foi corrigir Pedro e acabou. Agora essa geração medíocre Nutella que só dá desculpa pra querer defender o erro dos outros. Você tá defendendo o erro dos outros. A carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que é o fazer o bem naquele versículo? Que eu tô vendo a pessoa fazer errado, mas eu não vou lá exortar ela, eu não vou lá falar que aquilo que ela tá fazendo é errado. Então eu tô compactuando com o pecado dela. Eu tô aceitando o pecado dela. E aí, como é que faz? Então larga de ser crente medíocre, crente Nutella, e seja um cristão verdadeiro, um evangelista, um pregador da palavra que exorte e fale mesmo e acabou. Ó, a palavra diz isso, isso e isso. E acabou. Acabou. Certo? Deus abençoe vocês.